Salve, salve, meu querido! Seja muito bem-vindo à nossa segunda temporada do Código Aberto. Eu sou o Gustavo Web e nessa temporada a gente vai desenvolver um sistema muito da hora, que é um sistema de chat em real time, utilizando diversas tecnologias aí como Laravel WebSocket, Laravel Echo, Vue.js, Vuex, enfim, diversas tecnologias que são ferramentas top de mercado que você vai utilizar tanto se você for desenvolver os seus projetos pessoais, se você for disputar vaga no mercado de trabalho, se você vai fazer aquele job, sabe aquele freela que você faz depois do horário de expediente para dar aquela complementada na renda? Fica tranquilo que eu sei que você faz. Se você não faz, você vai fazer um dia ainda, então fica tranquilo que tá todo mundo no mesmo barco e tudo que você vai ver aqui, você pode utilizar como base para você utilizar em todos os seus projetos daqui para frente. Fechado? O negócio é o seguinte, antes da gente ir para nossa parte de conteúdo e começar a botar a mão na massa aqui e sair desenvolvendo nosso sistema de chat, eu preciso te lembrar que se você ainda não é inscrito no canal da Up Inside, aqui abaixo do vídeo tem um botão para você se inscrever no nosso canal, clica no sininho para receber todas as notificações e deixa aquele like, porque isso aí também ajuda a gente disseminar essa informação pela internet, fazer com que esse conteúdo chegue a outros desenvolvedores e também aqueles que são apaixonados pelo PHP, pelo Laravel, assim como eu, assim como você. Fechado assim? O negócio é o seguinte, para poder facilitar a sua vida, para poder facilitar a minha vida, organizar tudo, eu criei um documento no Notion para que possa guiar a gente, tanto nesse episódio quanto nos demais também, beleza? O negócio é o seguinte, eu já criei esse documento e para você ter acesso a ele, aqui abaixo do vídeo, na descrição, clica no primeiro link da descrição aí, você vai ser redirecionado para uma página. Segue o passo a passo que tem lá e aí você vai ser redirecionado para dentro desse Notion. Esse Notion ele é muito importante. É importantíssimo que você tenha acesso a esse material pelo seguinte. Aqui vai ter tanto informações para que você possa codificar junto comigo, como ele vai ter os pré-requisitos que você precisa ter dentro da sua máquina para que esteja tudo funcionando bonitinho, as configurações do meu localhost. O que mais que tem mesmo? Esqueci. Vou fazer o seguinte, vou compartilhar minha tela com vocês, fica mais fácil do que eu ficar falando, né? Então aqui, ó, meu Notion tá aberto, então tem aqui, ó, esse aqui é o Notion que você vai ter acesso assim que você clicar no primeiro link da descrição aí. Então eu tenho aqui diversas informações do meu localhost, as tecnologias que a gente vai utilizar daqui pra frente e o que a gente vai ter que fazer nos próximos episódios para que a gente possa ter tudo organizado, tudo mapeado e assim a gente consiga atingir o nosso objetivo. Fechado assim? E o que é legal aqui também? Assim que eu terminar esse primeiro episódio que a gente vai estar seguindo aqui do nosso código aberto, esse primeiro episódio que eu estou gravando agora, todo o material que for gerado aqui dentro, sei lá, uma marcação de HTML, por exemplo, eu vou gerar isso, vou colocar isso lá numa pastinha do Drive e vou colocar o link aqui dentro. Assim, se você quiser comparar o seu código com o meu, ou até mesmo se você não quiser digitar todo o HTML, você pode acessar esse documento aqui, pegar a marcação do HTML e jogar dentro do seu documento. Pode ser que você não esteja interessado no HTML em si, esteja interessado numa outra parte da aula, não tem problema nenhum, você vai conseguir acompanhar junto comigo. Fechado assim? Assim eu consigo agradar gregos e troianos. Beleza? O que acontece aqui? Um disclaimer que eu gostaria de fazer, e até para não gerar nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de problema com quem estiver acompanhando nosso conteúdo, principalmente aqui pelo nosso canal do YouTube, tá? O objetivo desse conteúdo não é necessariamente te ensinar a programar, e sim mostrar o poder e o comportamento das tecnologias trabalhando em sincronia. Então o que acontece? Aqui eu vou estar te mostrando como que a gente desenvolve um sistema de chat em real time, a gente vai estar trabalhando com Laravel, vamos estar trabalhando também com o Vue.js, mas não necessariamente eu vou estar te ensinando o Laravel, eu vou estar te ensinando o Vue.js. Aqui a gente vai estar simplesmente programando. Então também não confunda com o que a gente vê lá dentro do curso Laravel Developer, por exemplo. Então se você quer aprender Laravel, vai lá e você precisa fazer primeiramente o curso Laravel Developer. Fechado? Se quiser mais informações, o link deve estar aí na descrição também. Beleza? Próximo passo então, ambiente de localhost. No meu caso aqui, eu estou utilizando o Champ. O meu PHP aqui é a 7.4.5. Eu tenho a 7.4.10. A princípio você não vai ter problema nenhum, tá? Se a sua versão for acima, é para funcionar tudo numa boa. E eu tenho o MariaDB na versão 10.4.11. Eu quero utilizar o Postgres. Posso utilizar? Pode utilizar. Se for relacional, a princípio você também não vai ter problema nenhum, porque quem vai gerenciar o banco de dados ORM do Laravel, o Laravel se vira com isso daí, a gente não precisa esquentar a cabeça. Mas tô te dando aqui um disclaimer do que está funcionando na minha máquina no atual momento. E se você quiser ter exatamente o mesmo ambiente que eu deixei o link aqui para download, que você pode vir aqui, pode clicar, você vai direto para a página do Champ, onde você pode fazer o download e ter exatamente as mesmas configurações. Outra informação importante também, que pode ser que você acabe se confundindo, dependendo do nível que você tá de nível técnico, tá? O que acontece?
Não necessariamente você precisa ter o Champ instalado na sua máquina com a mesma versão que eu. Se você quiser ter outro ambiente instalado, o MAMP, o AMP, o EasyPHP ou qualquer outro, quiser instalar tudo na mão, não tem problema nenhum, desde que você cumpra todos os pré-requisitos que são exigidos para que o Laravel funcione da maneira correta. Tá com dúvida do que precisa? Só você clicar nesse link aqui também, ele vai te mandar para a documentação e aqui você tem tudo que é necessário para o Laravel poder funcionar. Beleza? Então já deixei tudo mapeado, tudo certinho aqui, que é para você não passar nenhum tipo de perrengue aí. Beleza assim? Tecnologias utilizadas. No momento em que eu fiz os testes aqui no meu ambiente de localhost, eu estava rodando o Laravel na versão 8.10, que diga-se de passagem, teve diversas, é muita coisa, bota muita coisa. Teve muita novidade aqui dentro. Desde Jetstream, Inertia, Liveware, enfim, teve muita coisa aqui dentro que a gente nem vai entrar no detalhe agora. Mas, sabe que teve muita coisa e a gente já vai estar utilizando a última versão que a gente tem disponível. E pode ser que quando eu for fazer a instalação aqui eu já esteja, sei lá, na versão 8.11. Enfim, no meu setup aqui, eu vou estar utilizando o Jetstream, que é uma pilha de recursos que o Laravel está disponibilizando para a gente. E aqui você tem duas alternativas, ou você utiliza o Liveware com Blade, ou você utiliza o Inertia com Vue. No nosso caso, como a gente vai estar trabalhando com real-time e tudo mais, eu acredito que para esse caso seja mais viável a gente utilizar o Vue. Ah, mas o que é melhor? Eu utilizar o Vue, o Inertia, ou utilizar o Liveware Blade? Qual que é o melhor dos dois? Significa que quando você está utilizando o Inertia e o Vue, ele é o melhor? Não quer dizer que ele seja o melhor. Quer dizer que cada um tem a sua devida aplicação e você pode utilizar cada um em determinado momento. Então, um não inutiliza o outro. Afinal, senão não teria os dois dentro do Jetstream, certo? Inclusive, o link da documentação está aqui e a gente já vai ter que seguir ele para poder seguir com o passo a passo de instalação da ferramenta, configuração e tudo mais. Então, não fique apegado a isso aqui que a gente vai seguir tudo à risca para você ver como que funciona, beleza? Para que a gente possa gerenciar o nosso banco de dados, a gente vai trabalhar com migrations e com models também. Isso, se você já conhece o MVC Models aqui, você já deve ter decorado o que é isso daqui. Se você ainda não sabe, a gente vai estar trabalhando com do MVC a primeira letrinha, que é o Models também. E você vai ver que dentro do Laravel é extremamente simples de você configurar isso daqui. E Migration é um recurso que é muito bacana também, que permite você versionar o seu banco de dados, onde você cria a sua estrutura do banco de dados dentro de uma classe do PHP. Pode parecer meio louco isso daí, né? Mas você vai modelar o seu banco de dados dentro de um arquivo PHP. Fica tranquilo que você vai ver que é bem fácil de fazer isso daí. Para real-time, né? Para a gente deixar nossa aplicação real-time, o que a gente vai utilizar aqui? Laravel WebSockets. A gente vai trabalhar com WebSockets, a gente vai estar trabalhando com um componente que faz uma abstração de um outro componente que ele já é específico para o Laravel. Então fica muito mais fácil da gente poder conectar as pecinhas e a gente utilizar isso dentro do nosso framework. Então você vai ver que tudo que a gente vai fazer aqui, a gente consegue utilizar, por exemplo, o Artisan para criar determinados recursos e quando a gente vai conectar um com o outro, fica muito mais simples e muito mais tranquilo. E para que a gente possa ouvir o que está acontecendo dentro desse WebSocket, né, para a gente poder fazer com que os nossos clientes se conectem a esse WebSocket, a gente vai estar utilizando o Laravel Echo. Você vai ver que ele utiliza o Laravel Pusher. Ou melhor, Laravel Pusher não, ele utiliza o Pusher. É um conector do Pusher, que ele faz uma abstração em cima. Enfim, você vai ver isso daí comigo na aula, como é que funciona. E as ações que a gente vai executar no meio do caminho, a gente vai trabalhar com controller, vamos trabalhar com broadcaster, com events. A gente vai ter também, não sei se a gente vai precisar trabalhar com listeners, mas enfim, você vai ver que a gente tem diversos recursos que são ligeiramente mais avançados do Laravel aqui. E você vai ver que tudo que você vai ter que fazer aqui dentro é uma linha num lugar, é duas linhas no outro lugar, é uma parametrização no outro, é um método que você passa. É tudo muito tranquilo. Sem muitas dores de cabeça, você vai ver que você consegue desenvolver um sisteminha de chat aí, utilizando o PHP como core da aplicação e obviamente que o JavaScript que vai estar ouvindo essa parafernália toda para fazer isso daqui funcionar, né? Para fazer isso aqui acontecer. Vamos estar utilizando também o Vue.js, o Vuex, para que a gente possa ter controle de estado, e o Vuex Persistent State. Você vai ver o porquê disso daqui, quando a gente atualiza a página, tinha um gapzinho que acontecia, a gente vai ver como resolver também. No meu caso, eu estou utilizando a versão 2.6. Se você quiser utilizar a versão 3 do Vue, você pode utilizar, não tem problema nenhum. Se quiser transformar tudo que foi visto aqui num Composition API, pode fazer, não tem problema nenhum, mas no meu caso, eu não senti necessidade de poder fazer isso. Se você quiser, você está livre para poder fazer isso. Ah, se eu quiser implementar outros recursos,
você está livre para poder fazer isso. O que a gente está fazendo aqui é simplesmente um estudo de caso para ver como que duas tecnologias, uma que roda excepcionalmente do lado do servidor, no caso o PHP com Laravel, e outra que roda client-side, dentro do navegador, que no caso seria o Vue, como que elas se comportam, beleza? Basicamente é isso daí que a gente vai estar avaliando. E por fim ainda, algo que já vem acoplado dentro do Jetstream, que é o Tailwind CSS, que para quem me acompanha lá no Instagram, inclusive o Cauê, bota meu arroba aí em algum lugar da tela aí pra galera me seguir, que eu viro e mexe, eu boto alguns stories lá. Eu já falo de Tailwind faz uma cota, já desde quando o Tailwind não estava dentro do Laravel. Tailwind é uma ferramenta que eu gosto de utilizar, tenho utilizado ela recentemente nos meus projetos, e a gente vai utilizar ela para poder criar a parte visual da nossa página. Você vai ver, eu tenho gostado mais dela do que do Bootstrap, para que a gente possa fazer a parte visual. Então, a gente vai ver como é que funciona isso aqui também. Beleza? Outro disclaimer aqui. Pode ser que quando você esteja seguindo esse conteúdo, novas versões tenham sido lançadas de cada uma das tecnologias. Então, obviamente, fica a seu critério utilizar as mesmas versões que eu, ou utilizar as versões mais recentes e, obviamente, dar uma consultada na documentação para ver o que mudou de comportamento e tal. Mas isso aí, obviamente, você já é desenvolvedor, você já deve saber como é que funciona, né? Código aberto, temporada 2, então, vamos lá para o nosso primeiro episódio, botar a mão na massa e ver o que a gente precisa fazer. Primeiro passo, instalação do Laravel, né? Opa, coisa mais básica do mundo que a gente precisa. Se você está vendo esse conteúdo aqui junto comigo, eu acredito que você já saiba o que é Laravel, o que é PHP, o que é Composer, como que você faz o processo de instalação. Eu acredito que você já saiba tudo isso. Você não sabe o que é tudo isso, você não sabe como é que instala, você não sabe o que é Composer, dá uma olhada na nossa playlist que chama Laravel Tips. Ela está disponível aqui no nosso canal também. Vale a pena você conferir, porque ela te mostra como que você faz a instalação, como que você configura. Tem, acho que 20 e poucos episódios lá, que vale a pena você consultar. E depois você volta aqui e continua seguindo esse conteúdo junto comigo. Vale muito a pena. Vou deixar o link aqui também na descrição para vocês. Fechado? Então, a gente precisa fazer a instalação do Laravel. O que acontece? Como eu já tenho minha máquina parametrizada aqui com o instalador do Laravel, eu vou utilizar o próprio instalador do Jetstream. Então, aqui em cima, ó, onde eu tinha um setup aqui, eu vou clicar nesse link da documentação. Ele já me manda aqui para a documentação que eu já deixei tudo pronto aqui para você. E aqui a gente tem a parte de instalação do Jetstream. Quando eu clico aqui, ó, a gente vem para o Laravel New Project Name -- Jet. É isso aqui que eu preciso, caso você tenha o Laravel Installer. Se você não tiver esse Laravel Installer aqui, você pode ir lá na documentação do Laravel, faz a instalação do Laravel normal, como você já está habituado a fazer, né, através do Composer e tudo mais, cria o seu projeto normal, e depois você vem aqui e você vai rodar o comando daqui de baixo, que daí você vai estar instalando como se fosse um componente externo da sua aplicação. Sem problema nenhum, vai estar tudo funcionando e você vai ter acesso a exatamente os mesmos recursos. Só que quando você utiliza esse instalador aqui, você tem meio que um atalho aí, você está meio que pulando algumas etapas, ele já vai te entregar absolutamente que tudo pronto. Fica a seu critério utilizar isso aqui ou não, levando em consideração que você tem que ter ele instalado pelo menos na versão 4, se não me falha a memória. Beleza? Então vou fazer o seguinte, vou copiar esse trecho de código, Command C, vou vir aqui no meu Hyper, que é o meu terminal que eu estou utilizando aqui no momento, vou dar um cd/applications, posso dar um enter, vou dar um mkdir, vou digitar aqui código aberto. Então, código aberto, vou separar aqui por um underline, ou deixo tudo junto? Vou deixar tudo junto aqui, né, para poder a URL ficar um pouco mais enxuta. O que você acha? Vamos deixar assim. Vou abrir esse código aberto. Então, código aberto. Vou dar um Command V dentro dessa minha sintaxe, e aqui eu vou dar um nome para esse projeto. Esse nome do projeto aqui eu vou passar webchat. Posso dar um enter. O que acontece? Como eu estou utilizando aqui esse instalador, ele já me pergunta aqui, que eu estou utilizando obviamente o Jetstream, e o que eu quero utilizar de preset. Então eu tenho o 0 para Liveware e eu tenho o 1 para Inertia. Se eu utilizar o Liveware, eu vou estar utilizando o Blade. Se eu escolher o Inertia, automaticamente eu vou estar utilizando o Vue. No meu caso, vou selecionar o 1, posso dar um Enter. Pergunta se eu estou utilizando o Teams. Não estou utilizando e o não já é o padrão, então posso simplesmente dar um Enter aqui. Ele vai começar a fazer o processo de instalação para mim. Agora tudo que eu preciso fazer é esperar. Não preciso fazer mais absolutamente nada. Ele está dando essa mensagem em amarelo aqui, dizendo que eu preciso atualizar a versão do meu Composer. Só que como essa versão aqui foi lançada há poucos dias, se eu não me engano foi dentro desse mês ainda que foi lançado, eu estou optando por não atualizar no momento. Se você já atualizou, obviamente que não vai aparecer, mas no meu caso eu estou optando por dar uma segurada ainda para ver o que vai acontecer com essa atualização do Composer, para ver, né, qual vai ser o review da comunidade. Enquanto eu não me sinto seguro para atualizar a versão do Composer, ela vai ficar aparecendo. Se atualizar, ela some. Beleza? É isso aí. Vamos aguardar agora e ver o que vai acontecer. Uhul! Demorou um pouquinho, mas concluiu.
O que que acontece? E esse processo aqui deve ter demorado, sei lá, em torno de... Era só ter lido aqui, demorou 4 minutos e 56 segundos. Enfim, demorou 5 minutos na minha máquina. Pode ser que na sua máquina demore um pouco mais, se ela não tinha cache dessas bibliotecas que estavam sendo utilizadas e tenha que ser feito o download. Então é normal levar um tempinho isso daqui, tá? O que acontece aqui? Você pode ver que ele limpou a saída, ele deu aqui somente a saída dos assets que ele acaba compilando, né? Então tem um CSS, tem um JavaScript, e ele tem aqui umas outras saídas que foram geradas. Mas se você for analisar o histórico aqui, tem tudo o que foi gerado, as bibliotecas que foram feitas, downloads que está sendo utilizado e tudo mais, coisa que a gente não precisa se preocupar nesse momento. Mas tendo em vista que a gente já tem essa parte pronta aqui, eu posso voltar aqui agora para o código aberto aqui, no caso dentro do nosso Notion, e a primeira etapa que a gente tinha aqui de instalação, a gente já concluiu, né? Querendo ou não, a gente já fez a primeira etapa, que era de fato puxar isso para dentro da nossa máquina e fazer o processo de instalação. Então, a princípio, isso aqui já foi concluído. Próxima etapa agora é a parametrização do projeto. E uma coisa que eu estava lembrando aqui, enquanto eu estava fazendo o processo de instalação aqui, eu estava olhando essa imagem aqui, eu tô com ela aberta no meu outro monitor, e se você dar um zoom nessa imagem aqui, você vai ver que isso aqui é um Laravel, cara. Não foi de caso pensado, não foi premeditado, tá? Mas, enfim, curiosidades. O que a gente precisa fazer agora? Parametrização do projeto, né? Vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o meu Hyper novamente, vou acessar esse diretório que ele acabou gerando aqui, que no caso chama webchat, vou dar um cd, webchat, e aqui eu vou dar um php storm, ponto. Assim ele vai abrir o php storm já com o meu projeto aberto, tá? Então vou dar um enter aqui, ele vai carregar o php storm para mim, ele acabou abrindo na outra janela aqui, então vamos trazer ele para cá. Bora, meu filho. Aí, carregou. Eu tenho uns plugins aqui, ó, chama Laravel Plugin. Inclusive, se você usa o PHP Storm, eu recomendo que você utilize, porque ele acaba facilitando aí uma parte de autocomplete e tudo mais. Eu recomendo que você utilize. Então, vou dar aqui um Project Settings, vou habilitar aqui essas duas opções, vou dar um Apply e vou dar um OK também. Então, feito isso, a princípio, nosso projeto já está todo pronto aqui para a gente começar a trabalhar com ele e fazer a devida parametrização, que é a nossa segunda etapa. Para que a gente possa parametrizar o nosso projeto, o que eu preciso fazer de início? Vou abrir aqui o meu .env, que é onde fica o meu arquivo de configuração, e a gente vai parametrizar esse arquivo, porque por via de regra é onde mora as configurações do nosso sistema. App URL, eu vou trocar isso daqui porque eu não estou utilizando esse tipo de domínio aqui, né? Esse vhost, que chama, se não me engano, virtual host, né? Não estou utilizando isso aqui, vou passar 127.0.0.1, porque a gente vai trabalhar com PHP Artisan Serve, ele sobe automaticamente uma instância pra gente, e ele vai ficar utilizando esse IP de loopback aqui pra gente, tá? Então vou deixar o HTTP, não vou estar utilizando o HTTPS, isso porque quando a gente vai trabalhar com o Vue e a gente vai estar trabalhando também com canais, você vai ver que a gente vai ter algumas particularidades aqui dentro, que ele não iria... ler todo o caminho, caso a gente estivesse trabalhando com localhost, barra o nome do diretório, barra e todos os caminhos de barras que a gente tem. Então, eu vou estar trabalhando com esse caminho aqui. Mas isso, obviamente, que não é nenhum impeditivo para a gente poder trabalhar, tá? Aqui abaixo a gente tem a conexão com o banco de dados. Obviamente que eu preciso de um banco de dados para que a gente possa salvar as mensagens do nosso chat, cadastrar os nossos usuários, autenticar os nossos usuários. Vamos ver como que a gente cria esse banco de dados. No meu caso, eu tenho o SQL Ace instalado aqui na minha máquina, então eu vou logar aqui dentro do meu localhost. No meu caso, para conectar no meu localhost aqui, o usuário é root, assim é em branco. Para conectar o IP eu utilizo 127.0.0.1 e não coloco nenhum banco de dados. Aí eu vou vir aqui em Choose Database, vou dar um Add Database e aqui eu vou dar um nome para esse banco de dados. Então eu vou passar aqui o webchat underline project. Vou deixar setado aqui também o TF8 MB4. Isso aqui é muito importante, principalmente para o nosso projeto que a gente está desenvolvendo agora, que é um chat. Por quê? Esse MB aqui significa de multi-byte. Sem esse MB, a gente não vai conseguir utilizar, por exemplo, os emojis, que obviamente dentro de um chat acaba sendo... É assim que dentro de um chat você se expressa, né? Como é que você xinga alguém dentro de um chat? É mandando um emoji, né? Como é que você fala lá pra sua gatinha que você tá apaixonado pra... É mandando um emoji. Então o emoji tem que ter aqui dentro. Então a gente precisa utilizar o TF8 MB4. Vou dar um add aqui, adicionei o meu banco de dados e você pode ver que eu não tenho tabela nenhuma aqui dentro. Óbvio, né? Acabamos de criar o banco de dados. O que eu vou fazer? Aqui dentro do meu PHP Storm, eu vou trocar aqui o webchat para underline project. Eu até poderia deixar somente o webchat, mas se não me engano já tem um banco de dados criado. Então, vou deixar dessa maneira mesmo. A porta não precisa mudar, o host não precisa mudar, o username não precisa mudar e a senha também é em branco. Então, vou deixar assim, porque na minha máquina já está tudo parametrizado. O Broadcast Driver a gente vai mudar
posteriormente isso daqui, quando chegar o momento a gente entra nesse assunto, Redis, o Mail, o AWS e o Pusher a gente também vai mexer mais para frente. Vou fazer o seguinte, aqui no meu terminal, inclusive se você analisar, aqui dentro da documentação, você vai ver que exatamente o próximo passo é rodar as migrações. Então é PHP Artisan Migrate. Posso vir aqui, ó, dar um Command C, vou vir novamente aqui no meu PHP Storm, vou dar um Command V aqui dentro e vou dar um Enter. Então você vai ver que ele vai rodar todas as migrações. Tive sucesso, mas aqui eu esqueci de um ponto, cara. Quando a gente está utilizando aquele MB4, pode ser que quando você crie chave primária, chave estrangeira, ou quando você cria um índice numa coluna, você tem um certo problema. E para a gente evitar isso, eu gosto de fazer a seguinte configuração. Aqui dentro de App, aqui dentro de Providers, App Service Provider, dentro do método boot, aqui, eu faço a seguinte configuração. Schema, pegando aqui de dentro do Illuminate Support Facades, a minha ideia me auxilia com isso. Então você tem que ver se a sua ideia também vai te auxiliar. No caso, se você utiliza, por exemplo, o VS Code, pode ser que esse processo aqui não ocorra automaticamente, tá? Mas quando eu dou um Enter aqui, e você viu que obviamente que aqui fica somente o esquema, mas aqui em cima você pode ver que ele importa essa linha. Então quando eu dou um Enter, automaticamente essa linha é criada. Se não, se o seu editor de código, por exemplo, não fizer isso para você, você precisa colocar essa linha aqui manualmente, beleza? Senão o seu código vai dar um crash aí. E aqui dentro agora eu vou passar Default String Length, ou seja, qual que é o tamanho padrão dos campos que serão criados, né, daqui para frente. Então eu vou dar um Command S e esse aqui vai ser o novo padrão. E agora eu vou vir aqui abaixo, vou rodar PHP, opa, não é aqui, é aqui embaixo. Vou rodar o PHP Artisan Migrate fresh. Assim ele vai dropar tudo que eu tenho no meu banco de dados e vai criar novamente, assim o nosso banco de dados fica normalizado e eu evito ter qualquer tipo de problema quando eu criar um índice, quando eu criar uma chave estrangeira ou qualquer coisa do tipo dentro do meu banco, beleza? Sem isso aqui, pode ser que você tenha algum tipo de problema aí. Bom, beleza. Criado isso daqui então, não preciso mais fazer nada dentro do meu App Service Provider. Meu .env também já está ok. Posso fechar ele aqui. O que eu preciso fazer agora? Uma coisa importante, já que a gente vai estar lidando com chat, as nossas mensagens vai ter data e hora, né? Então vou vir aqui dentro do config. Isso é coisa que geralmente a gente não configura dentro de um projeto, né? Principalmente quando a gente é um projeto de teste, um projeto de localhost, a gente não configura. Mas no meu caso aqui eu vou abrir o app e aqui dentro a gente vai ter o time zone para a gente poder fazer a configuração, ó. O time zone ele vem por padrão como UTC. Então eu vou colocar aqui o América/Sal_Paulo. Tem que ser escrito obrigatoriamente dessa maneira. Letras maiúsculas, letras minúsculas, barras, não pode ter acentuação, tem que ter underline, tem que ser assim, se não for assim, não vai rolar, beleza? Dou um Command S aqui e agora sim, a nossa aplicação está pronta para que a gente possa trabalhar. Então com isso, tá tudo funcionando, tá tudo belezinha. Vou voltar aqui dentro do Google Chrome, vou voltar aqui dentro do meu código aberto e eu posso vir aqui, matamos mais uma etapa, beleza? Show de bola. Próximo passo, criar controlador para os componentes. E isso daqui, obviamente, que está diretamente ligado com a próxima, que é para que a gente possa normalizar as nossas rotas. Isso aqui, para quem já conhece um pouquinho de Laravel, vai entender bem como é que funciona. Deixa eu explicar para você. Só para a gente poder ver o nosso sistema rodando, eu vou fazer o seguinte, vou dar um clear aqui nesse terminal, PHP Artisan Serve. Vou dar um Enter. Show de bola, ele está rodando aqui na porta 8000. Quando eu clico aqui, ele abre mais uma aba do meu navegador. E eu tenho aqui o meu Laravel, a princípio, tudo rodando, tudo bonitinho, funcionando legal. Vou clicar aqui em Register para que eu possa registrar um novo usuário. O meu nome, vou passar aqui Gustavo Web. Meu e-mail é gustavo@upinside.com.br. Vou digitar a minha senha mesmo, porque não faz diferença nenhuma e posso dar um Enter. Show de bola, tô logado dentro do meu sistema, não quero salvar minha senha agora. E é isso daí. E o meu teclado fica conectando e desconectando. Ignora. Beleza, estou logado dentro do Laravel, então a princípio você pode ver que eu consegui me cadastrar dentro do meu banco de dados, eu consegui registrar um novo usuário, não tive nenhum tipo de problema. Vamos ver se inclusive o dado foi persistido, posso vir aqui dentro do meu SecOace. Eu atualizo aqui as informações agora, você pode ver que eu tenho tudo isso aqui de entidade criada. Quem criou isso daqui foram as migrações que a gente rodou através do PHP Artisan Migrate. E dentro agora de usuários, quando eu clico aqui em conteúdo, você pode ver que eu tenho já o meu usuário registrado aqui dentro, obviamente com a minha senha criptografada, né? Então, pegou a visão aí, né? O que eu preciso fazer aqui agora? Vamos para as nossas etapas que a gente tinha aqui dentro do nosso Notion. Inclusive, se eu não me engano, isso aqui eu posso até deixar fechado agora. Se a gente for utilizar, a gente abre novamente. Criar um controlador para os componentes. O que acontece? Se eu voltar aqui dentro do meu PHP Storm e eu abrir o meu arquivo de rotas, você vai ver que o meu arquivo web.php aqui, ele está utilizando aqui a famosa closure, ou seja, uma função anônima para que a gente possa renderizar um objeto. E ele está renderizando aqui um inertia/inertia, está dando um render dentro de um componente chamado dashboard, que a gente não sabe de onde que veio, para onde que vai,
tá passando por um midder, enfim. Isso aqui, obviamente que funciona, faz sentido, a gente vai normalizar isso daqui, só que o que acontece? Quando a gente utiliza dessa maneira aqui, a gente não consegue utilizar um recurso que é muito importante do Laravel, principalmente quando você faz o deploy da sua aplicação, que é você criar vamos colocar um cache dessas rotas, o que permite que a sua aplicação fique 100 vezes mais rápida. Nossa, 100 vezes mais rápida. Numerinho redondo, até parece aquele gerador de Lero Lero. Não parece um negócio assim, pelo menos quando alguém me fala alguma coisa assim, automaticamente me desperta um gerador de Lero Lero. Mas quem falou isso, que você utilizar esse sistema de rotas do Laravel e tal, esse cache de rotas do Laravel, foi o próprio Taylor, cara. Isso daí tá na documentação, não fui eu que falei não. Você pode abrir a documentação da versão 8, que é a versão mais atual. Entra lá na documentação, procura lá Road Caching. Você vai ver que tá lá na documentação que isso aqui pode deixar a sua aplicação até 100 vezes mais rápida. Tá lá na documentação, não foi eu que falei não. Então, eu acho muito importante, portanto, eu não uso Closure para poder renderizar os meus objetos aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um controlador, vou tirar essa responsabilidade dessa função anônima aqui, vou jogar lá para dentro do meu controlador e eu deixo tudo aqui dentro normalizado, no arquivo de rotas, muito bem, enfim, bonitinho, organizado. Eu gosto, sou perfeccionista, quero meu código legal. O que eu vou fazer aqui então? Vou vir aqui dentro do meu terminal, aqui eu já estou rodando, então eu vou fazer o seguinte, vou abrir uma nova aba do meu terminal, e aqui dentro eu vou executar o seguinte, PHP, artisan, make controller, e aqui eu vou rodar um web barra page controller, é isso daí? Escrevi certo, né? Vou dar um enter, controlador criado com sucesso. Vou ver aqui em cima, app, HTTP, controllers, web, e aqui dentro eu tenho um page controller. Show de bola, é isso daí que a gente precisava. Aqui dentro, obviamente, que não tem nada, então eu preciso criar os métodos referente para cada uma das rotas que eu tenho lá. Se a gente for analisar, eu tenho duas, né? Eu tenho a de welcome e eu tenho a da dashboard. Beleza, vamos criar essas rotas então. Vou vir aqui, vou passar um pubf, vou passar aqui primeiramente o welcome. Welcome é muito simples, né? O welcome, tudo que eu tenho aqui é um return view na welcome. Então vou dar um command X, vem aqui dentro e dou um command V. Eu dou um command S e agora essa minha rota aqui, quando eu acessar o barra, ao invés de eu retornar uma closure, que é uma função anônima, eu vou remover tudo isso daqui, vou apagar, vou passar um colchetes, porque teve uma mudança, né, na versão 8, muito provavelmente aí se você já estudou o mínimo do Laravel 8, você já sabe dessa mudança aqui, mas aqui dentro agora eu vou passar o page controller, posso dar um enter, então você vê que ele passa o namespace completo, class, para que eu possa pegar o nome de fato dessa classe, e um segundo parâmetro aqui agora vai ser o nome daquele meu método. Então eu posso vir aqui, ó, eu tenho o welcome, então posso dar um command C, vem aqui e passo o command V. Dou um command S para salvar, e a princípio está pronto, a gente vai conseguir ter o mesmo comportamento. Então se eu voltar aqui, ó, vou pegar o meu projeto, vou acessar a raiz desse meu projeto aqui, ó, vou dar um command C, command V numa nova aba aqui, show de bola, cai na home, tá tudo funcionando da maneira com que a gente precisa. Obviamente que se algo não tivesse certo, essa visão aqui não seria renderizada. Vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm, só que agora eu vou fazer o seguinte, esse caminho completo aqui me irrita, não gosto disso aqui. Então eu clico aqui nessa luzinha aqui, ó, eu tenho um cleanup code. Quando eu clico aqui, ó, você pode ver que ele fica só o page controller e ele joga o user aqui para cima. Eu prefiro assim, e você vai ver que como todos os outros componentes, as outras rotas que a gente vai montar também utilizam o page controller, vai tudo ficar mais organizado. Eu gosto muito assim. Inclusive, eu gosto de vir aqui e dar um nome para essa rota, que eu já expliquei, eu deixo isso aqui muito claro dentro do curso porque que eu uso, mas é porque daí eu passo, sempre que eu precisar me referenciar a uma rota, eu passo o nome dela e não a URL, né, ou barra home, barra contato, ou barra alguma coisa, porque assim a minha aplicação não precisa conhecer esse caminho. Eu passo somente o nome e assim fica tudo desacoplado. Isso aqui pode ser um assunto um pouco mais avançado se você não tem um certo conhecimento dentro do framework, ou até mesmo dentro da programação. Não precisa esquentar a cabeça com isso. Se esse for o seu caso, você pode simplesmente abstrair essa etapa, essa etapa da aula. Mas se isso faz sentido para você, você já pegou a visão e você sabe que tem muita coisa por vir aqui dentro do nosso conteúdo, né? O que acontece? Aqui embaixo aqui então, a gente tem a parte da dashboard. Aqui você pode ver que a gente já está lidando com o midder, a gente já tem uma rota get, a gente já tem um outro name, a gente está renderizando aqui um inert, a barra inert. Como é que a gente resolve isso? Vou ver aqui dentro do page controller, vou vir aqui abaixo e vou fazer o seguinte. pubf, vou passar aqui o dashboard, vou dar um command S, posso vir aqui,
Só para não perder a linha de raciocínio, vou dar um Command X nisso aqui, ó, e vou dar um Command V aqui dentro. Geralmente ele iria pedir para eu importar, mas ele não pediu, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um return e vou passar o inertia. Quando eu passo o inertia, a minha ideia me auxilia com o autocomplete. Então quando eu dou um enter aqui, você pode ver que só fica um inertia aqui, só que lá em cima, ele já passou aqui dentro do use, o inertia barra inertia. Então você tem que ficar atento a essa questão aqui, se o seu editor de código não faz isso automaticamente para você. Beleza? Presta atenção nisso e talvez seja nesse ponto que faça sentido você utilizar uma IDE Premium. Talvez aqui que seja o ponto que você fala assim, pô, será que vale a pena pagar uma IDE Premium ou não? Talvez aqui seja um pontinho que vale a pena você colocar aí, se vale a pena ou não você investir numa ferramenta como essa. Agora basta a gente replicar o que a gente tinha aqui embaixo. Então agora tem o método render e aqui dentro eu vou passar o nome de um componente, que vai ser o dashboard. E aqui no final, ponto e vírgula, essa linha de baixo, obviamente, que eu não vou mais utilizar, Command S para salvar, e a princípio meu método já está ok. O que eu preciso fazer agora? Normalizar a minha rota aqui de trás, né? Como eu tirei o componente daqui, inclusive, se eu voltar aqui, a rota ela até existe, mas ela não está renderizando mais nada. Então, se eu der um Command R aqui, você pode ver que absolutamente nada é exibido, né? Normal. O que a gente precisa fazer isso aqui, então, para resolver e normalizar e deixar ela dentro do padrão que eu prefiro que tenha. Então, vou passar o seguinte, route, group, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui eu vou agrupar por uma certa quantidade de elementos, posso agrupar por namespace, posso agrupar por middleware, posso agrupar por nome, enfim, posso agrupar por uma porrada de coisa. No nosso caso aqui, eu vou estar agrupando por middleware. Então, vou passar o middleware, vai receber, o middleware pode ser mais que um, então por isso que eu passo mais um vetor aqui dentro, eu vou passar exatamente os que eu tinha aqui, ó. Então, vou dar um Command C e um Command V aqui dentro. E depois desse agrupamento aqui, eu vou disparar uma closure, só que note o comportamento. Aqui dentro, a gente tem uma closure renderizando um objeto, dando uma saída para o usuário, né? Para quem está consumindo a página. Isso aqui não é permitido. Isso aqui você não vai conseguir gerar um cache dessas rotas. Nesse caso aqui, a gente está utilizando uma closure simplesmente para um agrupamento de rotas. Então é diferente o comportamento que você tem das duas e obviamente que isso aqui é permitido, inclusive essa é a única maneira que você tem de fazer um agrupamento. Então o que eu vou fazer agora? Como eu já agrupei pelo middleware, em tese, isso aqui eu já fiz, né? Porque aquela parte de middleware já está acoplada aqui dentro. Aqui que eu tenho aqui agora? Eu tenho um get barra dashboard, então eu vou passar aqui o route, get, abre e fecha parênteses, e aqui eu vou passar o primeiro parâmetro como sendo barra dashboard. Então, eu já tenho o segundo parâmetro daqui. Agora eu tenho a closure, que essa closure aqui, ela renderizava o componente que já está aqui dentro do meu page controller. Então, o que eu tenho que fazer? O meu segundo parâmetro aqui vai ser exatamente o que eu tinha aqui em cima da minha rota welcome. Então, eu vou passar o colchetes, vou passar aqui o page controller, class, e o meu segundo parâmetro vai ser o nome do meu método. Né? A gente está repetindo o que a gente acabou de fazer ali em cima. E por fim, agora eu preciso passar o name, que eu posso pegar esse conteúdo, vou dar um Command X, tipo ponto e vírgula, e dar um Command V aqui. Command S para salvar, ou melhor, esse name aqui tá errado, ele não vai aqui. Então eu vou tirar ele daqui, e esse nome de rota, ele vai de fato na rota, né? Então, esse name é dessa rota. Senão aqui, se eu tivesse colocado aqui, ele seria o nome do grupo, no caso. Então, a princípio, fiz isso daqui, eu tenho exatamente a mesma saída, só que agora as minhas rotas estão normalizadas. Eu tenho um controlador para poder gerenciar essas minhas rotas. Caso eu tenha mais rotas, o que obviamente a gente vai ter mais rotas, a gente consegue controlar através dessa única classe aqui. Posso dar um Command C dentro dos meus arquivos, venho aqui dentro do meu Google Chrome, posso atualizar aqui. Show de bola, tem a mesma saída acontecendo agora, tanto aqui quanto aqui também. Então, bacana, a gente conseguiu matar duas atividades aqui. Tanto criar o controlador, o que a gente conseguiu fazer, obviamente, como também normalizar o nosso sistema de rotas. Então, cara, show de bola o que a gente conseguiu fazer. Próximo passo, criação de um componente view, né? Que no nosso caso agora a gente vai, de fato, começar a criar o nosso componente de chat. O que não é nenhuma tarefa, nenhum bicho de 7 cabeças, por mais que agora, a princípio, nossa, a gente vai começar a trabalhar com view. Não necessariamente, por mais que a gente vá criar um arquivo .view, você vai ver que o que a gente vai fazer agora, basicamente, é uma marcação de HTML e entender um pouquinho da estrutura de pastas que é utilizado automaticamente quando você está utilizando o inertia.js juntamente com o view.js dentro do framework Laravel.
Então você vê que começa a virar uma sopa de letrinhas. Realmente é algo muito grande, é um framework gigantesco que utiliza uma outra ferramenta que é grande tanto quanto, e você ainda tem uma outra ferramenta que funciona como literalmente uma cola, assim como o próprio desenvolvedor diz, que é o Inertia, que junta essas duas. Então, fica calmo, que você vai entender como que tudo isso daqui funciona, e você vê que o Inertia em si, ele acaba ficando quase que transparente dentro dessa relação. Vamos por parte então. Criar o componente view. O que eu preciso fazer agora? Aqui você viu que dentro do meu page control ele está renderizando um componente, né? Isso aqui é um autocomplete, então não tenta digitar esse componente. Já vi várias pessoas tentando digitar isso daqui. Isso aqui é só um autocomplete. Dashboard. Onde está isso daqui? Se eu tentar acessar aqui abaixo o meu diretório Resources JS, você vai ver que aqui dentro tem um diretório chamado Pages. E dentro desse meu diretório Pages eu tenho um arquivo chamado dashboard.view. Dentro desse meu arquivo, obviamente que está tudo que está sendo renderizado lá dentro do meu Google Chrome. Então se eu pegar esse dashboard aqui e der 1, 2, 3, olha que legal, isso aqui não vai surtir efeito, não é só para a gente poder ver. Vem aqui dentro e atualizo, você pode ver que não surte efeito nenhum. Por quê? Quando a gente está trabalhando com esses arquivos em view, a gente precisa compilar, não seria a palavra certa compilar, né? Seria um outro termo, talvez transpilar, enfim. Mas vamos para fins didáticos, vamos utilizar o termo compilar esse arquivo view para que ele possa gerar um arquivo de saída JavaScript que possa ser interpretado pelo meu navegador. Para que a gente possa fazer isso de uma maneira muito simples, sem maiores dores de cabeça, eu vou dar um clear nesse meu navegador. Opa, aqui dentro. Vou dar um clear aqui dentro, eu vou rodar npm run watch. Isso aqui vai fazer com que seja processado novamente as minhas folhas de estilo, ou seja, meus arquivos CSS, os meus arquivos JavaScript, as minhas imagens, as fontes, elas sejam copiadas novamente para o meu diretório público. Tudo isso seja feito por um processo automatizado que é lá do Laravel Mix. Se você já conhece, você já sabe como é que funciona todo esse processo. Se você não conhece, isso aqui é um processo interno que é gerido automaticamente pelo Laravel Mix. É um componente que você tem dentro do Laravel já. Vou dar um Enter aqui e você vai ver que ele vai fazer meio que um processo de build aqui, só que o processo ele não vai morrer. É um processo que vai ficar assistindo novas alterações dentro dos meus arquivos. Ele vai demorar aqui, sei lá, coisa de 30 segundos para que ele possa fazer essa primeira build, mas depois, como o serviço vai ficar ativo, ele vai ficar assistindo as alterações. Toda alteração que eu fizer, eu der um command S, é praticamente que instantâneo ele gerar essa nova build do arquivo que a gente modificou. Então vamos aguardar lá. Finalizado aqui então, você pode ver que eu tenho aqui o app.css, como eu falei para você, a folha de estilo, e tem também o app.js, que é o nosso arquivo que, por via de regra, é o nosso arquivo view, né? A gente está trabalhando aqui, afinal, com JavaScript. Olha que legal agora, eu tenho esse dashboard aqui. Se eu digitar 1, 2, 3 e der um command S, você pode ver que ele faz um processo rapidinho aqui, e automaticamente está pronto, e a gente já tem a saída necessária. Agora, se eu voltar aqui dentro do meu Google Chrome e atualizar meu Google Chrome aqui, você pode ver que eu já tenho um dashboard 2.3 aqui. Então, agora sim, a gente começa a trabalhar com a parte visual. Sem a gente ter esse processo aqui, a gente teria que ficar fazendo esse build todas as vezes. Então, é um ponto importante que vale a pena eu frisar aí para você não ficar sofrendo. E como eu não gosto de cada command S que eu faço aqui ficar recarregando esse terminal aqui abaixo, eu gosto de vir aqui e simplesmente minimizar para não ter que ficar vendo isso, ao mesmo tempo que aumenta o palco para poder trabalhar. Bom, beleza. Eu já vi que esse page controller está renderizando esse componente aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar um novo componente chamado chat agora, e a gente precisa estilizar ele e colocar um item a mais no menu. Basicamente é essa missão que a gente precisa fazer para fechar esse primeiro episódio com chave de ouro, beleza? É isso que a gente precisa. O que eu vou fazer então? O mais simples possível. Vou dar um Command C dentro do dashboard, vou clicar dentro do page e vou dar um Command V, vou estar duplicando esse arquivo. O nome desse meu arquivo vai ser chat.view, posso dar um Enter, dupliquei esse meu arquivo, vou arrastar ele aqui para o final. O header dele aqui, né, o cabeçalho dele, eu vou substituir para chat e vou dar um Command S. Aqui eu tenho um welcome, que você pode ver que, obviamente, é um outro componente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou passar um H1, eu vou passar aqui chat. Vou dar um Command S, só para a gente poder diferenciar, vou passar componente, chat, e aqui abaixo, como eu não estou utilizando mais o welcome, eu posso vir aqui e simplesmente apagar você, e eu também vou apagar você. Beleza, finalizado isso daqui, é o suficiente para funcionar? Obviamente que não,
Porque a gente não tem uma rota que seja capaz de renderizar esse componente aqui. No entanto que eu posso dar um Command S aqui para salvar as alterações. Se eu voltar no Google Chrome e atualizar, obviamente que aqui nada muda. Se eu trocar o dashboard por chat aqui, você pode ver que dá um not found porque não existe essa rota. E para que pelo menos esse componente seja renderizado, eu preciso vir aqui dentro do meu controlador e eu preciso duplicar esse componente aqui. Vou passar aqui, ao invés de dashboard, agora vai ser um chat, que vai renderizar o componente chat. E eu preciso vir aqui na minha rota também e eu vou duplicar uma rota. Afinal, quando eu acessar o /chat, vai ser renderizado o page controller, tá certo? E o meu método vai ser o chat. O nome dessa rota também vai ser chat. Dou um Command S para salvar. Agora sim, eu tenho uma rota que dispara para um controlador e um método, que o método também chama chat, vai cair aqui dentro. Esse meu método renderiza um componente que chama chat, que no meu caso é esse arquivo. Então você entende a linha que a gente está fazendo? Inclusive, dentro daquela playlist Laravel Tips que eu falei lá no início, quando a gente estava começando esse episódio aqui, existe um episódio lá dentro que eu dei todo esse fluxo de como funciona. O cliente acessa uma URL, cai dentro do seu arquivo de rota, que vai ser disparado para um controlador dentro de um método, que pode ou não conversar com sua camada de modelo. Eu passei todo esse mapinha de uma maneira muito simplificada. Então se você assistir aquela aula, você vai entender exatamente o que está sendo feito aqui dentro. Beleza? Vale a pena você assistir esse conteúdo caso você esteja perdido nisso daqui. Beleza, então. Cria a rota, cria o controlador, cria o componente. A princípio é para renderizar. Então vou voltar aqui no Google Chrome, atualizei mais uma vez. Show de bola, tá renderizando. Então você pode ver que eu tenho o cabeçalho e esse cabeçalho aqui é esse primeiro chat que eu tenho. Então você pode ver que eu tenho um template header aqui renderizando um H2, tá certo? E aqui dentro eu tenho um H1 com um componente de chat que a princípio é o que a gente tem aqui. Show de bola. Tudo exatamente da maneira com que a gente precisa. O que eu quero fazer agora para a gente poder matar esse conteúdo aqui? Dentro desse componente chat aqui, a gente precisa criar uma estrutura de chat. Então eu vou deixar aqui um menuzinho lateral aqui que vai ter o nome das pessoas, né? Vou, sei lá, cadastrar o Robson, vou cadastrar o Cauê, vou cadastrar H, vai ficar a listagem de nomes aqui do lado. Aqui do lado direito vai ter as mensagens, né, por onde a gente vai conversar. Pra você entender, basicamente um WhatsApp, né, de um lado os nomes, do outro lado a mensagem. E abaixo a gente vai colocar um formulário para que você possa digitar a sua mensagem, clica no botão enviar e a mensagem automaticamente vai para dentro do chat. A princípio é isso daí que a gente precisa fazer. E obviamente que nesse caso a gente precisa de uma marcação de HTML. Vamos ver como que a gente faz essa marcação então. Vou voltar aqui para o meu PHP Storm e a gente vai fazer o seguinte. Vou apagar esse componente chat aqui e vamos ver. Vou fazer da seguinte maneira. Aqui dentro a gente já tem aquela div que faz o background branco, né? Aquela div que a gente tem aqui, ó. Então só para a gente recapitular, ó, a gente já tem essa div branca aqui. Então vou fazer o seguinte aqui, ó. Background, overflow hiding, a gente já tem um shadow também para aplicar uma borda, então a gente pode começar a trabalhar a partir dela. O que eu vou fazer? Dentro dela aqui, então, eu vou colocar principalmente os meus componentes. Então eu vou criar uma div aqui que vai ser responsável, principalmente aqui, pela listagem de usuário, então eu vou colocar list users, posso passar ela aqui. No mesmo nível que ela, eu vou ter uma outra div aqui que vai ser referente às mensagens. Então, vou passar aqui um box messages, por exemplo, né? Só para a gente poder se situar. E dentro desse box message, a gente vai ter o formulário, né? Que daí esse formulário aqui, no caso, ele não vai ter o action, porque a gente vai estar controlando isso aqui com o view. Mas dentro desse formulário aqui, vai ter um input, que vai ser do tipo texto. E vai ter também um botão que vai submeter a informação, né? Vamos botar um enviar aqui, por exemplo. Então, a princípio, é isso aí que a gente precisa. Vamos começar, então, com essa parte de estilização. Dentro desse list users aqui, o que eu preciso aqui dentro? Eu vou passar um class e agora a gente vai começar a trabalhar com o Tailwind. O Tailwind é aquela biblioteca CSS que eu já falei para vocês anteriormente. E se você quiser consultar a documentação deles, você pode passar aqui o tailwindcss.com. Recomendo muito que vocês deem uma olhada na documentação, não é extremamente complexo de se utilizar, você vai ver que é bastante simples até, inclusive você pode dar uma olhada aqui, só para essa imagem aqui você vai ver o quão intuitivo é isso daqui.
Então, vou voltar aqui dentro do meu componente, posso deixar essa daqui fechada por enquanto, e a gente vai trabalhar somente com essa daqui. Bom, beleza, vamos lá então. O que eu preciso aqui? A minha listagem de usuário, como eu falei para você, ela vai ser um pouquinho menor, e do lado eu vou ter a mensagem que vai ser maior, né? Então, eu vou passar aqui que a largura dela vai ser uma proporção de 3/12. Ou seja, se eu dividir isso em 12 colunas, ela vai ocupar 3 de 12. O que, por consequência, essa daqui de baixo, vou até passar o class aqui já, ela vai ter o restante. Então, se essa aqui ocupa 3, automaticamente essa daqui vai ocupar 9, certo? Se eu não estou ruim das contas de matemática aí, ela vai ocupar 9. O que acontece? Como é que eu estou lidando com width? Aqui em cima eu vou ter que trabalhar com flex, para que os meus elementos possam ser flexíveis. Então, eu já tenho a largura de cada um. Para que a gente possa ver a altura também, aqui eu vou atacar inline mesmo, e depois, se for o caso, a gente cria uma classe para isso daqui. Eu vou passar aqui um min height, ou seja, uma altura mínima de 400 pixels, só para a gente poder ver essas alterações que a gente está criando. E aqui dentro agora eu vou colocar o seguinte, eu vou passar um BG Gray de 200, um BG Opacity de 25, um border -R de right, e aqui eu vou passar um border -gray 200, que é da mesma cor aqui do background que a gente tem. Posso dar um Command S para salvar, venho aqui no Google Chrome, atualizo, show de bola lá, já criou o efeito que a gente queria. O que acontece aqui? Como eu tenho um 3/12, eu peguei aqui basicamente que uma pequena porcentagem, o resto eu deixei para as mensagens, o fundo ele tá naquele grade 200, só que ele tem 25% de opacidade e a borda não tem opacidade. Então a gente consegue dar esse efeito, esse efeitinho legal aqui, como se o fundo do texto ele tivesse um pouco mais apagado, ele tivesse por trás das mensagens. O que você poderia fazer aqui ainda é aplicar um shadow, também ficaria legal, e aí fica a seu critério como que você queira personalizar isso. Agora o que a gente vai fazer é criar cada um dos elementos aqui dentro. Então até para a gente poder ilustrar aqui, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou criar aqui dentro uma UL, pode ser, uma LI, e aqui dentro eu vou colocar um parágrafo. E aqui eu vou passar primeiramente o nome do Robson, v.leite, vou passar o nome dele inteiro, ou só o primeiro nome. Acho que vou passar o nome dele inteiro, e depois, se for o caso, a gente passa somente o primeiro nome, enfim. E aqui eu vou passar mais um, que vai ser o nome do Cauê. Então, para a gente poder mapear todos os elementos. Então, Cauê Francischini. É isso aí. Francischini. Acho que tá certo, né? Senão, depois o Cauê brigar comigo. Bom, beleza. A gente já criou a primeira seção. Vamos navegar aqui dentro dessa UL. A gente não vai precisar nada, porque ela é uma lista não ordenada. Dentro desse primeiro elemento aqui, e já que eu vou atacar o primeiro, vou atacar automaticamente o segundo. Eu pressiono a tecla Option no meu teclado, eu coloco 2 cursores aqui. Class, eu vou passar aqui um padding de 6, vou passar aqui um text large, ou seja, para o texto poder ficar maior, vou passar um text gray de 600, que é um texto cinza e tem 100, 200, 300, 400, 500, 600, enfim, são os tons de cinza que você tem para poder trabalhar, e você tem isso para cinza, para vermelho, amarelo, azul, enfim, você tem diversos e você pode dar uma olhada na documentação lá qual é a paleta de cores que você tem para poder trabalhar aqui dentro. Vou passar aqui também o leading de 7, isso aqui vai trabalhar com a espessura da fonte. Vou passar aqui um fonte semi-bold, vou passar ainda um border bottom, para que a gente possa colocar um risquinho abaixo de cada um dos nomes, falando aonde começa uma linha e aonde começa a outra, para a gente poder dar uma sensação de até onde eu posso clicar, que eu vou estar selecionando o usuário do Robson, ou onde eu vou estar selecionando o usuário do Cauê. Basicamente uma questão de divisão. Vou passar aqui ainda também um border -gray 200, que no caso é o mesmo tom da linha que a gente tem da lateral. E agora eu vou passar os efeitos de hover. E aqui a gente tem uma particularidade que é bem legal. Para a gente poder passar o hover, quando você está atacando diretamente no CSS, você passa, por exemplo, A:2 né? Quando você quer fazer um hover dentro de um link, por exemplo. Aqui você passa hover, 2 pontos, e qual a propriedade que você quer. Aqui no meu caso vou passar um BG-opacity-50. E vou passar aqui também um hover, 2 pontos, cursor-pointer. Só que o que
que acontece aqui? Não tem o cursor pointer por padrão. Isso aqui a gente vai ter que personalizar dentro do Tailwind. Eu já vou mostrar para vocês como é que faz isso daqui também. Então eu vou dar um Command S aqui para a gente ver como é que tá essas alterações. Vem dentro do Google Chrome, atualizo aqui. E a gente já tem o Robson Leite e a gente já tem o Caio Francisquini. Então você pode ver que já ficou legal. Só que você pode ver que realmente o meu mouse ele ainda não tá ficando com a mãozinha para sinalizar que isso aqui é clicável. Mas fica tranquilo que a gente já arruma isso daí. Vou voltar aqui então para o PHP Storm. Deixa eu ver o que mais que eu preciso fazer aqui. Faltou a gente colocar aqui ainda uma cor, né? Quando a gente faz o hover, a gente colocar uma cor de opacidade. Deixa eu só desabilitar esse teclado aqui que tá me atrapalhando. Teclado não, nem tá aqui, mas enfim. Olha lá, ele aparece, não aparece. Tá doidão. Enfim, vamos passar aqui o hover bg-gray-200. Vamos ver como é que fica. Vem aqui, dou um Command S, Google Chrome, atualizei mais uma vez. E agora quando eu passo o mouse, olha lá, a gente já tem um efeito bacana aí funcionando tanto para o usuário do Robson quanto para o usuário do Cauê quando a gente passa o mouse. Só faltou a gente arrumar o cursor. Como é que a gente arruma essa parte do cursor? A gente pode acessar aqui a documentação. Eu vou passar aqui cursor. Posso acessar aqui a documentação e aqui abaixo a gente vai ter uma propriedade que a gente coloca lá dentro de tailwind-config.js e dentro de variantes, o cursor a gente coloca a propriedade hover. Então posso até copiar essa linha aqui, vou dar um Command C, vou vir aqui dentro do PHP Storm, vou vir aqui abaixo, a gente tem o tailwind-config.js e aqui dentro do variantes, você vê que a gente já tem uma vírgula no final. Posso dar um Command V, só que aqui eu tenho Responsive, que eu não vou estar utilizando por enquanto, e eu tenho Focus, que eu também não estou utilizando, então posso apagar. Vou dar um Command S, só que o que acontece aqui? Se eu não me engano, quando eu estou trabalhando com esse arquivo Tailwind aqui, esse compiling aqui, ele está até fazendo. Então olha que legal, então a gente nem vai precisar fazer essas alterações. Mas o que pode ser que aconteça com você ainda? Essa compilação desses assets aqui, ela não seja feita automaticamente. Nesse caso, o que você pode fazer? Se você tiver com um processo de watch, você pode vir aqui dar um Ctrl C, ou pelo menos matar esse serviço, tem que ver qual que é o atalho aí de acordo com o seu sistema operacional, e executar ele novamente. Por quê? Daí todos esses arquivos serão lidos novamente, e aí sim vai ser processado esse cursor com a propriedade hover aqui. Então, pode ser que aconteça isso com você, dependendo do seu editor de código ou algo nesse sentido, tá? Agora que a gente já fez essa configuração, a princípio a gente pode fechar isso daqui. Vou só aguardar ele terminar esse build aqui e a gente já volta para poder fazer o teste lá e ver se está tudo funcionando direitinho. Então, coloquei a cor, né? O cursor aqui também já está ok. Finalizado aqui, vem para o Google Chrome. Vamos voltar aqui no Laravel, atualizo. Olha lá, agora você pode ver que eu já tenho o cursor funcionando da maneira como que a gente queria. Show de bola, é isso aí que a gente precisava. Então aqui também já tá bacana. O que a gente pode fazer agora? Vamos para a parte de mensagens, né? Você pode ver que a gente tem enviar, porque aqui do lado a gente tem um input, que obviamente ele tá tudo colado, tem a formatação padrão dele aqui, mas fica tranquilo que tudo isso daí a gente vai dar um jeito. Mas a nossa parte de usuário aqui tá show de bola. Vamos para a parte das mensagens. Na verdade, a gente até pode dar um jeito aqui nesse usuário aqui ainda, e até colocar um itemzinho a mais. Vou fazer o seguinte aqui, o meu parágrafo também tá ok, mas vou fazer o seguinte. Aqui, eu vou transformar isso daqui num flex e eu vou passar um item center aqui, porque aqui abaixo, eu vou jogar esse item aqui para baixo, e eu vou colocar um item de notificação. E vocês vão entender depois o porquê desse item de notificação, porque quando alguém mandar uma mensagem, eu não tô, por exemplo, tô na janela do Cauê, mandei uma mensagem pro Robson, eu vou colocar uma bolinha ali falando que, tem uma notificação pendente aqui para você poder ler. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar um span aqui mesmo. E aqui eu vou passar um class. E eu vou passar aqui um margin left de 2. Vou passar aqui um width de 2. Um exit de 2. BG blue, né? Não com W no final. Blue 200. E vou passar aqui um rounded full. Ou seja, vai ficar uma bolinha azul. Dou um Command S. Google Chrome. Atualizei aqui. Show de bola, ele não pegou a cor. Escrevi errado alguma coisa ainda. BG Blue 200. O que eu tô fazendo de errado? BG Blue 200. Tem algo que tá escrito errado aqui, meu Deus?
Vamos fazer o seguinte, vamos passar uma outra cor aqui, vamos passar um 500. Às vezes a cor tá fraca. Acho que é isso aí mesmo, era só um azul fraquinho. Enfim, tá aqui agora, bacana, funcionou, tá da maneira com que a gente precisava. Mas o que vai acontecer? Isso aqui só vai aparecer quando tiver notificações pendentes. Como a gente ainda não está trabalhando com essa parte de notificações, se tem mensagem pendente, se não tem mensagem, vamos deixar aqui o elemento já está estilizado. Depois a gente mostra ele quando for necessário ou não. Beleza assim? Vamos lá então. O que a gente precisa fazer aqui agora dentro dessa nossa box de mensagem? Vou voltar aqui para dentro do meu código então. Aqui abaixo, deixa eu aumentar o meu palco aqui. E aqui a gente tem o seguinte, box de mensagem. Vou até, para a gente poder ilustrar isso daqui, eu vou colocar algumas mensagens aqui abaixo. Então vou fazer o seguinte, aqui vai entrar as mensagens. Então vou passar aqui uma div. Essa minha div vai ter um W full, para que ele pegue 100% de largura e isso não acabe atrapalhando o meu formulário que está embaixo. Vou passar um padding de 6, para que eu tenha o mesmo padrão que está sendo utilizado do lado dos meus usuários também. Vou passar um flex para que os elementos filho desse meu elemento aqui também sejam flexíveis. E vou passar aqui ainda um flex call, ou seja, para que ao invés de um elemento ficar ao lado do outro, fique um abaixo do outro. E ainda vou passar aqui... acho que nada por enquanto. Vamos deixar assim mesmo. E conforme for precisando, a gente vai alimentando mais coisas. Beleza, criei minha box de mensagem. Agora eu vou colocar de fato uma mensagem aqui dentro para que a gente possa ilustrar isso. Então eu vou passar uma div aqui dentro. Dentro dessa div eu vou colocar um parágrafo com olá. A princípio vai ser isso daí. Essa minha div aqui, ela também vai ter um W full, né, para que ela possa ocupar 100% da largura. Então vai ficar somente uma mensagem por linha. E como é um flex column, vai ficar uma mensagem por linha. O próximo item que tiver vai ficar abaixo dele. Vou passar aqui ainda um margin bottom de 3, para que a gente tenha um certo espaçamento entre os elementos. E agora eu vou atacar o meu parágrafo. Esse meu parágrafo aqui, eu vou passar uma class para ele. Ele vai ter um inline block. Vou passar um padding de 2, para que ele possa criar um espaçamento interno desses meus elementos. Vou passar um rounded MD, para que ele possa ficar com os cantos um pouquinho arredondado, como se fosse realmente uma mensagem do WhatsApp, vamos assim dizer. E aqui eu vou passar... Eu queria colocar uma cor. Eu posso até colocar uma cor, só que eu vou fazer o seguinte. Quando eu mandar uma mensagem, eu quero que tenha uma cor. Quando eu receber uma mensagem, eu quero que tenha outra. Assim como é de fato no WhatsApp. Se você abrir o seu WhatsApp, aí você vai ver que quando você manda uma e quando você recebe outra, cada um tem uma cor diferente. A gente pode trabalhar isso aqui também. E aqui então, só para a gente poder finalizar isso rapidinho, eu vou fazer o seguinte, vou passar um style aqui, eu vou passar aqui um max width, vai ser de 75%, porque assim ele nunca vai chegar até 100%, por mais que eu mande, sei lá, um texto gigante, ele nunca vai chegar até o final, ele sempre vai acabar um pouquinho antes para você ver o que é mensagem sua, o que é mensagem de outra pessoa. Então, você vai ver que esse efeito aqui vai ficar bem bacana. E já que eu criei uma mensagem de olá, eu vou duplicar essa mensagem aqui, vou dar um Command C e um Command V aqui abaixo, eu tenho um olá e eu tenho um oi. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte aqui ainda. Se a mensagem é o olá, eu vou colocar aqui que esse daqui vai ter um text write. Beleza, a princípio, acho que com isso daqui a gente já mata a charada. Vamos ver como que isso daqui ficou. A gente só não vai ter a cor de fundo, né? Mas vamos ver se isso aqui, pelo menos, os elementos já estão começando a entrar cada um no seu devido lugar. Vou vir no Google Chrome, atualizei. Olha lá, eu tenho o olá aqui e eu tenho o oi aqui. Faltou a gente colocar uma cor de fundo e também colocar a data e hora, né? Pra gente ver quando que a mensagem chegou. Então eu vou fazer o seguinte, vamos colocar primeiro data e hora. Isso eu não sei se eu posso colocar dentro do parágrafo, se eu coloco fora. Vamos colocar dentro do parágrafo mesmo? Vamos vir aqui, ó, vou passar um spam e vou passar, hoje é dia... Que dia que é hoje? Beleza, vamos lá, 21/10/2020, agora é 17h44. Show de bola. Aqui no spam eu vou passar um class, vou passar aqui um block, vou passar um margin top de 1, um text XS, um text gray de 500 e a princípio é isso daí que manda a regra. Atualizei, ó lá, a gente já tem
o horário abaixo de cada uma delas. Como está dentro do parágrafo, já fica automaticamente alinhado onde a gente precisa. Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar uma classe que vai ser chamada message from me. Ou seja, uma mensagem que eu mandei. E aqui abaixo eu vou colocar uma classe que vai ser message to me. Ou seja, uma mensagem para mim. E agora a gente vai estilizar essas duas classes aqui. Então eu vou vir aqui abaixo, vou passar aqui o style. Posso vir aqui, eu vou criar essas duas. Posso até copiar para evitar erros de digitação. Vou passar um ponto e ela aqui. Eu posso pegar outra e passar ela aqui embaixo também. Então, aí assim ficou legal. Agora, o que eu vou passar aqui dentro? O message from me, dá pra gente fazer o seguinte. Aqui eu vou trabalhar, essa sintaxe aqui, ela é do Tailwind. Então, você pode procurar lá dentro da documentação, você vai ver que você consegue informar classes do Tailwind, passando como se ela fosse um atributo, até mesmo um valor, dentro de uma outra classe do seu CSS. Então aqui no caso estou criando uma classe chamada message from me, eu passo um @apply e eu passo qual que é a classe do Tailwind, porque assim ao invés de eu passar um background color e passar o hexadecimal de uma cor, eu posso simplesmente passar uma classe do Tailwind que já tem um hexadecimal parametrizado lá atrás. E se eu for lá no Tailwind e substituir um hexadecimal de uma cor ou fazer qualquer tipo de alteração nas regras do Tailwind, automaticamente vão estar sendo refletidas aqui dentro. Então o que eu vou fazer? Dentro desse apply aqui, eu vou passar um bg-indigo-300, eu vou passar um bg-opacity-25. E o message to me, eu vou copiar e colar ele aqui embaixo, só que ao invés de ser o indigo aqui, eu posso até mesmo utilizar o próprio gray 300, talvez fique muito forte, talvez a gente utilize aqui no caso um 200, mas vamos ver. Vem aqui, atualizo agora, olha lá, show de bola, tudo funcionando da maneira com que a gente precisa, funcionando legal. Beleza? Só que o que acontece aqui? A data ficou junto. Será que não seria legal a gente colocar somente a mensagem e a data ficar separada? Aí nesse caso a gente talvez teria que ver aqui dentro como é que ficou. Aqui como a gente está aplicando o text to write na div, eu posso simplesmente passar esse spam, acho que para o lado de fora do parágrafo. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Então eu vou passar isso aqui para fora do parágrafo, dou um Command S, venho aqui dentro, atualizo mais uma vez. Olha lá, agora sim, show de bola, agora funcionou legal da maneira com que a gente precisava. Agora sim ficou bacana. O que eu preciso fazer ainda? Agora eu preciso trabalhar com esse formulário. Só que esse formulário, você pode ver que ele está colado na mensagem. Eu preciso que esse formulário fique colado lá embaixo. O que eu vou fazer aqui? Aqui a gente vai utilizar um hackzinho também do Flexbox. Aqui os elementos, eu vou fazer com que eles fiquem alinhados também em flex column, ou seja, fique um abaixo do outro, ao invés do padrão ser um ao lado do outro. E aí eu vou fazer com que o espaçamento padrão seja aplicado entre eles. Porque daí, como o padrão vai ficar um abaixo do outro e o espaçamento que tiver seja aplicado entre eles, automaticamente vai ficar um colado no topo, que no caso vai ser a mensagem, e o formulário vai ficar colado no bottom desse nosso componente aqui, fazendo com que o espaço que a gente tenha no meio fique em branco, obviamente ficando transparente aqui para quem estiver vendo a página. Então vai dar o efeito aqui que eu acredito que a gente precisa. Vamos ver se isso funciona mesmo. Vou voltar aqui no PHP Storm então e vou fazer o seguinte. Aqui onde a gente tem o 9/12, eu vou passar o flex call, e aqui ainda vou passar um justify between. Vou dar um Command S aqui para salvar as alterações. Venho no Google Chrome, atualizo. Olha lá, show de bola. Você pode ver que nada foi mudado aqui dentro de espaçamento ou algo nesse sentido, ao mesmo tempo que o nosso formulário está colado lá embaixo. E agora, obviamente, que a gente precisa formatar o nosso formulário. Então, eu vou voltar aqui dentro do meu PHP Storm, e aqui onde a gente tem o form, a gente vai começar a dar um pouco de vida para esse nosso amigo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro eu vou passar uma class, vou passar um wfull para ele, para evitar que ele tenha menos que a largura total e ele acaba entrando na frente de qualquer outro elemento que a gente possa vir a ter. Vou passar aqui também ainda um bg gray 200, bg opacity de 25, um padding de 6 para que a gente mantenha a mesma proporção tanto da listagem de usuários que está do lado quanto das mensagens que a gente tem de cima. Vou passar aqui um boarding top e um board
e um border gray de 200. É isso aí. Dá um Command S aqui para salvar. Vamos ver o que aconteceu aqui com o nosso amigo Charlie Brown. Olha lá, show de bola. Ele adicionou a mesma bordinha que a gente tinha aqui. Agora a gente só precisa formatar tanto o input como também o botão que a gente tem aqui. Então eu vou voltar aqui no PHP Storm. O input aqui, posso atacar aqui também a class desse nosso amigo Charlie Brown. Vamos ver o que a gente tem de class aqui para ele. Eu vou passar um flex zoom, ou seja, ele vai ocupar todo o espaço que tiver disponível para ele. Um padding X de 4, ou seja, o espaçamento interno no eixo de X de 4 posições. E esse 4, se você quiser saber o que ele representa, você pode dar uma olhada na documentação, mas você tem N medidas aqui dentro, inclusive você pode adicionar mais, sobrescrever os valores que você tem aqui dentro. Um padding Y de 2, então você pode ver que o de X é o dobro do que a gente tem de altura. Vou passar aqui um text SM para a fonte ficar um pouco menor, é um text small. O focus aqui, eu vou dar um outline none para evitar com que a gente fique com aquela borda azul que Google Chrome, que Mozilla está colocando por padrão, o que por sinal é horrível, mas enfim, o navegador está colocando. E a gente já tem um type text ali, então acredito que a princípio seja isso daí. E aqui dentro do nosso button, eu vou passar aqui um type, um submit, e aqui nas classes dele, eu vou passar um bg-indigo-500, o hover dele, ou seja, quando eu passar o mouse em cima, vai ficar com bg-indigo-600, e um text white, né? Já que o fundo do meu botão é escuro, a fonte tem que ser clara para a gente poder dar um contraste aí. Eu vou passar um padding de X de 4 e um padding Y de 2, obedecendo exatamente a mesma proporção que a gente tem aqui em cima também. Então, seguindo exatamente o mesmo padrão aí. Dou um Command S para salvar, vim no Google Chrome, atualizo aqui mais uma vez. Show de bola, quase tudo funcionando, mas algo não saiu como esperado, porque os dois aqui era para ter colado lá no final, né? Querendo ou não, esse aqui tem um flex zoom. O nosso formulário pode ser que ele não tenha o flex. Será que é isso que está acontecendo? wfull, bggray, talvez seja isso. Vamos fazer o seguinte, a gente tem um form aqui. Vou fazer da seguinte maneira, até para a gente poder manter o padrão, né? Vou passar o form aqui. Eu vou passar uma div por fora e eu vou colocar o formulário dentro dessa div. Eu vou pegar todas essas classes e eu vou passar para a div. Aí meu formulário fica sem formatação. E dentro desse do meu formulário eu passo uma div, que daí a div tem algumas parametrizações aqui, entre elas um flex, um rounded MD para que eu possa deixar tanto os cantos do meu input quanto os cantos do meu botão, já que os dois vão estar colados, eu deixo os dois cantos arredondados. Vou passar aqui um overflow como hiding para evitar que qualquer coisa vaze deles e o que vazar fique oculto. Vou passar aqui também um border e o border -gray-300. Command S para salvar, venho no Google Chrome, atualizo e agora sim a gente tem um efeito bem bacana. Então, você pode ver que ele tem aqui as bordas arredondadas, então você vê que as bordas arredondadas não está sendo aplicado nem no input nem no botão, é numa div que está por fora das duas. A gente tem também uma borda sendo aplicada dentro delas. O que vazar disso, no caso o background do meu input vazaria. Esse background fica transparente, então não fica visível, né? Ele está como hiding, e a gente coloca uma bordinha para fazer uma demarcação legal. Então, a princípio, a gente tem os nossos elementos aí mapeados. Só que o que vai acontecer aqui? Se você for testar aí, e a gente pode até bugar a nossa aplicação, eu vou fazer o seguinte, eu tenho o Robson, tenho o Cauê. Se eu pegar o Cauê aqui, vou dar um Command C, vou vir aqui, vou dar um Command V, Command V, Command V, Command V, e vamos duplicar várias vezes. Vou dar um Command S aqui agora. Quando eu venho aqui e atualizo, ó lá, você pode ver que a nossa aplicação desceu, só que eu não quero que ela desça aqui, né? Afinal, imagina que, sei lá, tenho 1000 usuários dentro da minha aplicação. A minha barra de rolagem vai ficar gigante para eu poder mandar uma mensagem aqui. Eu vou ter que ficar meia hora rolando a barrinha aqui até eu chegar lá no final. Então eu quero que o meu chat, ele tenha realmente, sei lá, 400 pixels de altura e eu tenho uma barra de rolagem aqui do lado. Como é que eu faço isso? Eu vou voltar aqui dentro. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui em cima, onde a gente definiu a altura mínima de 400 pixels, eu vou colocar que também a altura máxima vai ser de 400 pixels. Então posso passar aqui o 400 pixels. E eu vou falar que o overflow
dessa minha div aqui, deixa eu ver se vai ser da UL, a UL não vai extrapolar, mas do list users. Vamos ver aonde que entraria esse... No caso aqui vai ser do list users. Aqui eu vou passar um overflow y, né, que vai ser no eixo vertical. O que vazar disso aqui, a gente vai passar um scroll. Vou dar um Command S para salvar as alterações. Atualizo aqui mais uma vez. Então agora você pode ver que o meu componente já fica no tamanho certo. E agora quando eu passo o mouse aqui, aí sim você pode ver que está tudo funcionando legal. O mesmo vai acontecer com as minhas mensagens. Então se eu voltar aqui no meu PHP Storm, pegar aqui as minhas mensagens, eu tenho 2 mensagens já. Dou um Command C, vem aqui abaixo. Command V, Command V, Command V, Command V. Quando eu dou um Command S, venho aqui e atualizo. Olha lá, você pode ver que desceu tudo. Só que daí meu formulário sumiu daqui. Então o que eu preciso fazer? Vou pegar a mesma classe que eu utilizei aqui em cima. Cadê a minha classe? Que é o Overflow Y Scroll. Né? Isso é o nome dela. Vou dar um Command C. E na Py, a classe Py das mensagens, precisa também ter essa classe. Então, aqui... No caso, essa daqui ainda é da mensagem e a princípio, essa daqui que deveria ter o scroll, vamos fazer um teste aqui para ver se é isso mesmo. Olha lá, é isso daí, olha lá. Show de bola, agora sim ela já tem o scroll também. Então, a princípio, agora a gente já consegue ter a marcação do nosso HTML feito, tá tudo funcionando certinho e a gente já tem pelo menos os elementos parametrizados para que a gente possa seguir para a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente precisa pegar esses usuários dinamicamente. Quando a gente clicar aqui no usuário, a gente precisa pegar as mensagens dele automaticamente. Quando alguém digitar uma mensagem, a gente precisa salvar isso no banco de dados. Então tem toda uma tarefa que a gente precisa fazer aqui ainda. Aqui dentro do código aberto, vamos ver então. A gente criou o componente? Sim, criamos. Fizemos a marcação do HTML e a estilização? Sim, fizemos. Então, a princípio, a gente cumpriu tudo o que era necessário para esse nosso primeiro episódio da nossa segunda temporada do nosso código aberto. A gente está desenvolvendo um sistema de chat muito da hora, utilizando diversas tecnologias aí. Fala aí, na verdade, se você for pegar o que você aprendeu, o que você utilizou, o que foi difícil de fazer, o que foi trabalho, não teve tanta coisa complexa assim para se fazer até agora. A instalação do Laravel foi bem tranquila. Criar um componente para poder fazer as rotas não tem tanto complexo. Eu criei isso utilizando o Artisan, que é uma linha de comando ali, é um CLI, que você consegue facilitar a sua vida ali, 1000%, que você não precisa digitar uma linha de código para isso. Normalizar o seu arquivo de rotas é muito intuitivo e para quem fez o Laravel Developer, tira isso de letra, porque tem um módulo extremamente completo lá dentro que te mostra tudo o que você precisa saber sobre as rotas. Depois disso, criar o seu componente view. Você viu também que a gente duplicou um arquivo dashboard que já existia, limpou ele e a gente fez uma marcação de HTML. Então, se você for ver, não é nada extremamente complexo do que a gente fez aqui até agora. E se a gente parar, e se a gente extrair toda essa parte de entendimento, esse bate-papo que a gente faz, o conteúdo que eu estou transmitindo aqui para você, você conseguiria fazer isso daqui em pelo menos 1/5 do tempo do que a gente está levando dentro dessa aula. Então, eu espero que você realmente consiga abstrair o que você está aprendendo aqui dentro e não utilizar esse conteúdo simplesmente para desenvolver exatamente o mesmo sistema de chat que eu estou fazendo aqui. Eu quero que você aprenda e que você consiga analisar essa tecnologia para que você possa aplicar isso em outros projetos que possam surgir aí na sua vida como desenvolvedor web. Então, o que eu preciso que você faça agora? Primeiramente, volta para cá. Opa, voltei. O que eu preciso que você faça agora? Rola a página aqui para baixo, vá na seção de comentários. Antes disso, já que você vai rolar a página, não esquece de deixar o like se você já não tinha deixado anteriormente. Vá aqui abaixo na seção de comentários e me deixa um feedback do que você achou dessa aula, desse episódio, dessa abordagem, desse bate-papo que a gente teve aqui. Acessa essa documentação aqui e me diga se ela foi útil para você no seu processo de estudo aí, se o material que eu disponibilizei te auxiliou aí em algum momento. Isso aí vai ser muito importante eu ficar sabendo. Beleza assim? Se você quiser ficar por dentro de algumas novidades também, me segue lá no Instagram, @GoWeb. Vai ser legal receber você por lá e vira e mexe, estou abrindo algumas caixinhas onde a gente debate mais sobre esse mundo, sobre o ecossistema do Laravel. Então, a gente termina por aqui. A gente se vê muito em breve no segundo episódio do nosso Código Aberto. Te deixo um forte abraço e a gente se vê lá.